Oi pessoal, estamos de volta. Vamos reiniciar o nosso trabalho, no qual Léo Paraná irá responder agora as questões. Nós vamos gerar um pequeno debate. Estamos de volta. Beleza, Luiz. Olha, tem duas perguntas que Lia anotou, que eu não anotei, aí tu pode já ver com ela, que já pode começar por essas duas, né? Depois as outras eu tenho anotado. Tá bom. Eu vou começar então pelas que eu tenho aqui. São A, duas. a primeira pergunta é de Georgina Pereira. Um filho, quando entra num conflito com os pais, você acha que vem de outras existências ou é por circunstâncias da vida presente? E será que existirá mágoas entre ambos? Vejam, eu gosto muito de uma coisa pragmática. O espiritismo ele não esclarece a questão das dificuldades da vida passada para a gente sentar no sofá e ficar confortável e dizer bem assim, não, esse aí é meu inimigo do passado, aí não tem como resolver. O ponto de vista pragmático da ciência espírita é a gente fazer tudo o que está ao nosso alcance. Allan Kardec traz a palavra esforço. Se ele é ou não adversário do passado, isso não tem importância neste momento. O que é necessário é que você tente lidar com essa situação, nutrindo o seu filho de elementos independente do ponto de vista do conflito. O que eu preciso dizer aqui é que vai ser comum aos 2 anos de idade e na adolescência, principalmente, os conflitos. Então, não se assustem com essas coisas. Como é que isso vai se resolver? Depende do repertório afetivo de cada um. Depende do grau de possibilidade de retraimento e expansão. Eu uso o termo, eu gosto muito de usar o termo, contorcionismo moral. Para poder lidar com o outro, a gente precisa aprender a se contorcer moralmente. E isso significa ceder, ocupar outro espaço, se afastar, tentar se aproximar e formar vínculo novamente. Isso é difícil, mas é possível para cada ser que está no planeta Terra exercitar sim. A segunda pergunta, Luiz, é de Dilza S. Ramos. Esses conflitos são como forma de tentar consertar algo que não foi resolvido em outras vidas, e esse espírito decidiu vir como filho para que possamos olhar com mais amor para as situações. É possível, é uma possibilidade sim. Inclusive, eu recomendo aqui os livros de André Luiz, através do médium Chico Xavier, que tem diversos relatos. Esses livros foram publicados no final da década de 30 e início da década de 40. Olha o quanto esses temas são atuais no dia de hoje. Mas, assim, independente de qual seja a situação, a gente precisa aprender e sair do lugar de repetição, de um comportamento repetido, de uma postura repetida, de um pensamento repetido. A gente reencarna para progredir. E é isso que a gente tem que tentar fazer. E aí, Luiz? Tem outra aqui, mas eu acho que você já respondeu, né? Que a pessoa pergunta se uma repulsa, né? Que sente por uma criança seria a questão de outras vidas. Você, na última pergunta, acabou falando disso, né? Sim, verdade, verdade. O livro que você falou e o filme. Irandete está querendo saber o título do livro e de um filme também que você citou. Tem uma série na Netflix que eu super recomendo. Eu espero que a produtora dessa série ceda recursos para a Federação Espírita, porque nas diferentes palestras, nos cursos, no grupo de estudo, eu sempre falo dessa série. Eu espero que a Netflix e o produtor da série ceda recursos para o Cafra também. A série é o começo da vida.
o livro Nossos Filhos São Espíritos. É, mas eu também posso recomendar outra série, outro filme, que é Minority Report, com Tom Cruise, ou Pré-Cops. Essa série fala sobre antecipar os crimes do futuro. Eles prendem o indivíduo momentos antes dele cometer o crime. Esse é o comportamento fálico de determinados pais. Antes de acontecer alguma coisa, os pais se antecipam aos filhos. E o filme tem muita coisa a ensinar sobre isso. Pois é. Sueli mandou um recado para você, né? Vamos ler aqui de novo, dizendo assim: é que você passa calma e acalma quem está ansioso. Isso é bom, esse momento a gente precisa acalmar todo mundo. Um abraço, Sueli. Olha, Rochelle, ela pergunta o seguinte: se bebês que são criados em abrigos ou orfanato, e deixe-me ler, em ambiente coletivo, né? Por exemplo, abrigo, sem a figura materna e paterna, se tendem a serem menos amorosos ou menos afetivos quando adultos, e inclusive com os pais adotivos. Eles tendem a ser menos afetivos por não terem a figura do pai e da mãe ao lado, principalmente porque ela fala de lugares como abrigos ou orfanatos, né? Essa pergunta é muito interessante e vai ajudar a esclarecer algumas coisas. Depois da Segunda Guerra Mundial, com a Europa destruída, a Organização das Nações Unidas ela criou projetos de creche. Creche vem dessa época do pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial. E essas creches, elas tinham nutricionistas, quem cuidava dos bebês eram enfermeiros, porque grande parte dessas crianças e bebês perderam os pais, a família toda, por conta do terror da guerra. E aí tinham enfermeiras cuidando dos bebês, os professores que davam aulas, alguns eram professores universitários, famosíssimos. E passado algum tempo, a ONU começou a notar que na adolescência e na juventude, essas crianças elas estavam se tornando rebeldes, intensamente rebeldes, de forma até violenta. E ela convidou o psiquiatra britânico John Bowlby a tentar estudar e verificar o que estava acontecendo. John Bowlby descobriu que os plantões das enfermeiras, que eram de 24 horas, folgavam 2 dias, 24 horas, faziam com que os bebês estranhassem um novo cuidador ou uma nova cuidadora. E aí eles, de certa forma, se angustiavam, porque eu me afeiçoo por Luiz, só que no outro dia não é Luiz. E no outro dia também não é Luiz. Luiz volta 2 dias depois. O sentimento íntimo na nuvem mental daquele bebê é: Luiz me abandona. E quando o Luiz voltou 2 dias depois, eu senti uma alegria muito grande, porque até o cheiro dele me conforta. Só que no final do plantão, Luiz foi embora. Tudo isso, repetidas vezes, vai criando uma revolta, uma instabilidade nessa nuvem. E isso faz parte do processo dos abrigos e das creches. Se a gente tivesse condição, e foi isso que as aldeias SOS propôs anos atrás, de ter um representante como se fosse mãe daquele grupo, para que não acontecesse isso. As creches, os abrigos e orfanatos deveriam adotar esse protótipo, porque o humano ele se vincula afetivamente com o cuidador. E aí, quando esse cuidador some, causa certa angústia.
Interessante isso, né? Caroline, ela fala que tem aprendido, né, com o próprio filho diariamente e fala que não tem receita pronta, principalmente quando nos propomos a atualizar esse espírito, a evoluir, mas não é fácil a pessoa abster-se e conseguir lidar com isso, né? Porque é diariamente que se aprende a lidar com as questões do filho, né? A gente não recebe, o que eu acho que ela está dizendo é que a gente não recebe o manual. E ela está aprendendo fazendo, né? E o bom é que essa interação com esse espírito que é rico, que é único, possibilita também a gente um crescimento, uma ampliação do nosso olhar sobre a vida, sobre o mundo. Isso traz enriquecimento para a gente, sim. Pois é. Pessoal, temos ainda algum tempo. Se vocês tiverem perguntas, começa a mandar. Olha, Ilcimara, ela bota o seguinte: como resolver problemas entre membros da família que vivem em conflito e todos acham que estão certos? Bom, se são adultos, a gente precisa dialogar, mas grande parte desses conflitos eles podem ter a origem, né, e na fase infantil, né, de coisas que talvez eles tenham esquecido, não lembrem conscientemente e talvez estejam no inconsciente. A gente vai ter que dialogar insistentemente, propor novas ideias, trazer comportamento, porque não basta falar, a gente precisa exemplificar. E está aí o grau de dificuldade, que a gente não quer abrir mão das nossas escolhas, das nossas certezas. A gente quer que as nossas certezas se reafirmem, porque isso, inclusive, me reafirma enquanto indivíduo. E Jesus vem mostrando outro caminho para isso, que é o caminho da abnegação, da obediência, da renúncia, que o Espiritismo traz tão vivamente. Isso irradia para as pessoas à nossa volta. É porque nós temos um dilema, Ilse, que é a questão de que a gente quer tudo para ontem. A modernidade incutiu isso na gente, essas respostas rápidas. Mas esse diálogo, essa flexibilidade, esse contorcionismo moral vai ajudar a lançar naqueles indivíduos uma semente que vai virar uma árvore frondosa no futuro. Talvez não nessa vida, mas alimenta suficientemente esse indivíduo. O Léo, Sueli perguntou do livro de novo, Nossos Filhos são Espírito, não é isso que você falou? Isso, isso. Pronto, é Hermínio Miranda, né? Hermínio Miranda é. Hermínio Miranda, figura fantástica, foi presidente da Federação Espírita de São Paulo, é estudado, as obras de Hermínio Miranda são estudadas na Federação Espírita de São Paulo, inclusive eu recomendo muitas delas. Esse livro vende na Cara Fraternidade, em diversas livrarias, vende, Livraria Espírita e tudo mais. Aí tem uma pessoa, né, Rita Mesquita, ela contribui aqui dizendo: faça o que eu digo, não faça o que eu faço, pode ser certo? Faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Pode dar certo? Isso deu certo, Rita, e eu quero aproveitar e dar um beijão em Rita, em Ilse, em Nai, que são minhas companheiras do grupo de estudo. Isso dava certo no passado, que os filhos eles obedeciam cegamente aos pais. Na maioria dos casos deu certo. Hoje a gente vive uma outra época, com mais liberdade, e a gente precisa aprender a flexibilizar isso. Os Ok. eventos humanos, eles são instáveis. E essa instabilidade fala sobre essas mudanças de valores temporais. Isso está no Evangelho. As leis civis, elas seguem e depois rompem, é preciso outras. Os comportamentos míticos familiares, que é esse que você está falando, faço o que eu
mando e não faço o que eu faço, eles acabam no tempo. É preciso pautar pelo diálogo e pelo exemplo. Agora, é também bom, né, lembrar aos nossos filhos que as escolhas trazem consequências. E se ele não quer estudar, e se ele não quer cumprir com os deveres que lhe cabe neste momento, isso vai trazer invariavelmente consequências para ele. E não vai ser eu, enquanto pai, que vou ajudar, vou solucionar. Isso vai impactar diretamente ele. Pois é. Aqui tem mais uma. Ó. Então, o que é estar presente na vida dos nossos filhos? Onde ficaria a linha divisória entre o pai amigo e o pai autoridade? Essa é uma excelente pergunta e eu vou citar uma psicóloga canadense, Mary Ainsworth. Ela estudou as tribos de Uganda, na África, e as tribos, ela notou que determinadas crianças se vinculavam ao pai, um número muito grande, e não à mãe, que estava o tempo todo ali presente, cuidando. E ela notou um aspecto característico nesses pais, cujos filhos se vinculavam, mesmo com pouco tempo de cuidado e de convívio, aquele pouquinho tempo era vivido intensamente. E sabe, você que trabalha, você que estuda, chegou tarde em casa, lê uma história para o seu filho, escuta mais o seu filho, partilha da sua experiência do seu filho, mesmo que seja apenas por 30 minutos. É a intensidade daquele tempo e não a extensão do tempo que importa. Qual foi o restante da pergunta mesmo, Luiz? Olha, a questão é a linha divisória entre ser amigo e ser autoridade, né? Ter autoridade com o filho, ser pai e ser amigo. Na verdade é essa, ser pai e ser amigo. Ela está falando dessa linha. Como definir? A gente precisa entender que nós precisamos entender que a gente não vai negociar autoridade, a gente não vai conquistar autoridade sendo amigo o tempo todo. Eu acho importante a gente cumprir os dois papéis. Em alguns momentos a gente tem que falar sério, a gente tem que chamar a atenção, a gente tem que conversar mais olho no olho e ser mais intenso e assertivo. Mas isso não impede que a gente dialogue enquanto amigo. Veja, não é o amigo da rua, porque aquele amigo ele compactua com determinadas faltas. Ele, inclusive, te incentiva a determinadas faltas. É o amigo enquanto orientador, que se sente feliz com as suas conquistas, sabe? Que pode conversar com você e te escutar sobre seus problemas. Não é o amigo da rua, o amigo de fora. É um novo modelo de amigo que a gente não está comumente acostumado a ver. Ok. Chegou mais uma pergunta. Como preencher a falta de um dos pais? É mais comum vermos a mãe criar sozinha. Ela pergunta como preencher essa falta. Depende da idade. Se for jovem, bem jovem, até até 1 ano de idade, o bebê, a criança, ela vai se adaptar rapidinho a uma nova figura. Isso não significa que vá substituir, mas isso significa que vai cumprir e exercer o papel que o pai ou a mãe que saiu do convívio, seja por desencarne, seja por qualquer outro motivo, estava ali. Com as fases mais posteriores da vida humana, isso se torna mais difícil, mas não é impossível. É preciso se aproximar, dialogar, buscar afetos, falar de interesses próprios, né, na tentativa de conquistar mesmo, ganhar a conquista dessa pessoa.
A gente não chega em nenhum lugar e faz amizade de uma hora para outra. Tipo, ah, você é espírita também e tal, não sei o quê. Melhores amigos para sempre. A coisa não vai funcionar assim numa relação com uma criança ou com um adolescente. É necessário dar tempo ao tempo. E lembrem, é comum aparecer mecanismos ambivalentes. Eu te odeio. Isso já é um bom sinal. Isso é um sinal de que você é importante para aquela pessoa. Porque quando o adolescente lança para você que odeia, ele está investindo energia naquilo. Ele só não está sabendo como rearrumar essa energia. Porque muitas vezes o ódio, a raiva, é um amor incompreendido. Se a gente soubesse disso lá nos 2 anos de idade, quando 2, 3, 4, quando a gente está começando a aprender a escrever, muitos dos nossos conflitos não aconteceriam. Aqui tá. Como lidar com essa situação se a mãe não esteve certamente presente, né? A gente precisa quebrar esse mito relacionado à figura da mãe. O bebê humano, ele vai sobreviver e ele vai se desenvolver sem mãe, cuidado por um pai, por exemplo. E ele pode ter uma existência riquíssima. A gente precisa compreender que esse lugar de mãe, ele precisa ser reconstruído, reelaborado, porque não é o bebê, ele não olha se é do sexo masculino ou feminino, se tem peito ou se não tem peito. A barriga do eu, seja leite materno ou seja mamadeira, tá beleza, tá favorável, o bebê vai gostar. Se isso vier com conforto na hora que estiver carregando, vai nutrir. Os nossos bebês, eles estão mais afeiçoados, mais interessados no cuidado com afeto do que no cuidado material, de comida, de objetos. O bebê precisa ser visto. E aí pouco importa se é um indivíduo que tem seios ou é um indivíduo sem seios. O bebê não vai olhar isso. Pois bem. O Léo, nós temos ainda um tempinho, uma meia hora ainda, daquelas perguntas que foram feitas na última live sua. Você ficou de ver se teria alguma que você quisesse trazer hoje, algum comentário. As pessoas não estão fazendo perguntas, né? Inclusive ainda podem ver a pergunta. Eu acho que Edna vai mandar uma, acabou de entrar aqui. Ó. E se você quiser falar alguma coisa a respeito daqueles temas, lembra que você disse, olha, esse tema é polêmico, eu prefiro não fazer agora. Nós temos ainda uns 30 minutinhos. A gente vai combinar, Luiz, de poder falar sobre sexualidade e gênero numa outra oportunidade. Lá eu posso falar sobre essa escolha dos nossos filhos. Porque isso, inclusive, vai demandar mais do que 30 minutos, vai demandar 1 hora completa. Esse foi um dos temas, foi. Esse tema ele é muito complexo e importante para a atualidade. E vai ficar coisas que talvez não dê tempo de falar. Tamanha complexidade e amplitude desse tema na atualidade. Então, esse fica para a próxima. Mas eu lembro de uma questão, e eu recomendo, né, aqui para todos, o livro Ave Cristo, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Naquele livro tem uma cena singular, linda, emocionante, que é Públio Lento saindo de casa, indo em direção ao Senado. E em algum momento ele dispensa a biga e decide caminhar andando até o Senado. Nesse caminho ele nota que as flores são bonitas, que o jardim é florido, os insetos. Ele para perto de uma fonte e diz, poxa, eu passo todos os dias aqui, nunca notei tamanha beleza nesse lugar.
Quando ele olha no horizonte, vem um homem andando na direção dele. E ele, de alguma forma, estranhamente até, ele sente que aquele homem está caminhando na direção dele e olhando para ele. E ele começa a se sentir emocionado com aquilo. É aí que o homem chega a determinada distância, ele não consegue ver o rosto, porque ele cai de joelho e nota que começa a chorar. Da roupa dele, a toga dele está cheia de lágrimas. E ele, de cabeça baixa, ele só vê os pés. E ele ouve algo como se fosse de dentro dele, vindo daquele homem dizendo coisas para ele que seriam importantes, que eu não vou dizer porque está lá no livro, leia o livro. Mas o que eu quero trazer com isso é a importância da afetividade, da empatia na comunicação humana. Jesus, que se encontrou com Públio Lentulus, ele não usou da força, ele usou da amorosidade. Tem um livro de André Luiz, que eu não me recordo agora qual, que André Luiz vai atender dois espíritos que estão brigando no mundo espiritual. E quando ele chega lá, ele olha para o orientador e diz assim: "Você não vai fazer nada? Eles estão no maior quebra-pau." Aí o orientador olha para André e diz bem assim: "André, a gente ainda não está no nível de resolver essa situação. Mas vai vir alguém aí que vai ajudar." E logo depois que o orientador de André Luiz fala isso, chega uma luz muito grande, um espírito iluminado. O espírito iluminado, ele trata esses dois espíritos revoltados como filhos. Chega a quase carregar no colo. E André Luiz, vendo aquela cena, encantado, e começa a chorar de quase soluçar. Quando ele começa a quase soluçar, ele diz bem assim: "Eu acho que é Calderaro, eu não lembro bem se é Calderaro ou Alexandre." Ele diz bem assim: "Tá, o que é que Calderaro vai pensar de mim?" E quando ele olha, Calderaro está chorando mais do que ele. Pois é. É sobre essa linguagem que a gente está falando aqui. É sobre essa capacidade que todos nós temos de se comunicar afetivamente. Quando eu trago a minha nuvem, trago todos os meus valores, sabe? E me aproximo da nuvem dos valores do outro e, sim, a gente pode caminhar junto, independente de opiniões diferentes. Esse é um exercício diário e a proposta da parentalidade é fazer isso, para poder vencer esses conflitos familiares que o Zinho, inclusive, falou. É necessário esse nível de comunicação. A emoção, ela é muito negada na nossa cultura. Mas se você chegar no meio de uma briga de família e chorar de começar a soluçar, a briga para, a briga acaba, sem você precisar dar um grito. A emoção é uma comunicação poderosíssima, a gente precisa aprender a usar isso. Pois bem, temos mais uma pergunta aqui, ó. Dessa aqui veio de Hermógenes. Como lidar com um espírito que reencarnou como seu filho para ajustar débitos seus do passado? Quer dizer, que os débitos, na verdade, é do pai. Essa é a pergunta. Ela Olha, pergunta como lidar com isso. isso. Se a gente é espírita, a gente tem um instrumental riquíssimo à nossa mão, ao nosso alcance, que é ajudar a compreender, né? A gente tentar se aproximar dele, tentar cuidar e dar amor a esse indivíduo. Porque a espiritualidade, a providência divina, ela é tão sábia que ela prepara a gente antes da reencarnação, na maioria das vezes. Ela, inclusive, nos aproxima desse indivíduo para dizer: olha, vocês vão ser pai e filho. E a gente precisa debater sobre isso. Você é preparado para essa função?
estuda, treina, ouve casos, tudo isso na espiritualidade. O seu filho também tem acesso a informações suas que ficam todas guardadas no inconsciente. E aí cabe um pouco de renúncia, de esforço, dessa metacomunicação, falar sobre as nossas emoções, de aprender a ceder, é tentar viver, se esforçar por viver o evangelho nessa relação. Se nós somos espíritas, poxa, que fantástico. A gente Você... está no caminho. Tem uma outra pergunta, viu, amigo? Bem interessante essa. É de uma pergunta. Filho de peixe é ou não é peixinho? Filho de peixe, peixinho é ou não é? Né? Não é peixinho da febre, não. Filho de peixe, peixinho é o ditado, né? Ah, por sinal, eu quero sugerir a todos, Peixinho falou hoje na live, acho que foi hoje, que vai ter um programa da Federação Espírita sobre famílias. Eu recomendo a todos, tá? Veja, há dois elementos importantes a serem tratados aí. E isso foi produto de uma pesquisa de uma revista brasileira de psiquiatria no ano de 2005, mais ou menos. Eu não me recordo agora o nome da revista, mas que a convivência afetiva com determinada figura, ela não só incita a repetição do comportamento, como também pode possibilitar a repulsa daquele comportamento do pai ou da mãe. Ou seja, o filho de peixe pode repetir ser peixinho, o filho de peixe pode negar e não ser peixinho. Tanto é que filhos que sofrem muita violência, eles podem repetir por lealdade. Isso é de uma escola de psicologia em Milão, uma teoria específica em psicologia. Repete por lealdade, ou ele vence essa lealdade e nega aquele comportamento. A relação dele com os filhos no casamento vai ser pautada no diálogo. Eu não quero nem ver briga. Aquilo marca, ou marca de forma muito bruta e o indivíduo repete, ou marca sensibilizando, eu não quero isso para mim. Ok, olha, Rita está pedindo para que você fale um pouco sobre o uso de celular na infância. Bom, primeiro eu preciso dizer para os pais diminuírem o uso do celular. Pelos Porque pais, né? primeiro os pais. Porque, veja, não vai adiantar eu coibir meu filho, proibir, ou tentar negociar em diálogo, se aquele objeto é tão intenso para mim, se eu dedico tanto amor àquele objeto. Inclusive, eu sugiro aos pais que estabeleçam horários para o uso do celular em casa. Como, por exemplo, interromper no período das refeições. Mas veja, a divindade ela é tão boa que possibilita a gente um sacrifício de si mesmo em favor do outro. Se o filho, desde bebê, me vê olhando para aquele objeto, repetidas vezes, investindo tempo naquele objeto, repetidas vezes, sorrindo ao cutucar aquele objeto, repetidas vezes, isso vai fazer com que ele pense: há alguma coisa nesse objeto que é importante para meu pai, então deve ser importante para mim. E aí é importante que o pai, a mãe, o tio, a tia, o irmão reduza principalmente até os 2 anos de idade, na presença dessa criança, o uso do celular. É o exemplo mesmo. Você falando isso, me lembrei que eu vi numa palestra há pouco tempo uma pessoa dizendo que aquele negócio do pai tomar uísque, ficar mexendo o gelo com o dedo e tal, que havia filhos que copiavam e faziam igual. Copiavam o pai igual. Olha, tem mais uma pergunta aqui, meu amigo. Deixa eu ver, olha. Como os pais que foram tolhidos na infância
E agora, responsável pela educação e a formação psicológica de crianças devem agir. Em algum momento é necessário revisar essas sombras? Sim, com certeza. Porque se a gente não se trabalhou nas marcas que nos foram dadas, foram deixadas em nós, a gente vai repercutir isso, ressoar isso nos nossos filhos de uma maneira desorganizada. É importante rever essas sombras, essas marcas, de modo a gente pegar do nosso relacionamento com a família original, com os nossos pais, algo que seja importante e possa sim ser continuado, e abandonar alguns que não podem ser repetidos, como hoje, por exemplo, o caso da violência. E aí a gente precisa começar a dialogar, valorizar a opinião dos filhos, mas se isso for muito difícil, eu sugiro aos pais que procurem tratamento psicológico para poder rever essas questões. Se marca muito, é importante falar sobre isso. Veja, a psicologia não é para louco, eu preciso dizer isso, né? Psicologia é para quem sofre. E todo mundo no mundo sofre, né? Esse é o mundo de provas e expiações. Psicoterapia auxilia. Se vocês soubessem o quanto é bom, tinham feito desde os 5 anos de idade ou até antes. Preventivamente, né? Sim. Olha, aqui tem uma pergunta de Irandete. Meu neto diz para a mãe que se ela tomar o jogo dele, ele se mata. Como agir com ele? Isso porque não gosta de estudar. Ele quer ficar jogando e não quer estudar. Aí diz para a mãe que vai se matar se ela tomar o jogo. Eu não sei, porque eu preciso me aproximar mais desse caso, porque há elementos que eu precisaria perguntar. Mas em grande parte dos casos, e eu não sei se é esse, essa é uma tentativa de chantagem. Minha filha mais nova, Lara, com 2 anos de idade, ela disse assim: Ah, meu pai, eu vou embora. O senhor não quer fazer o que eu quero, eu vou embora. Eu disse: Você vai embora mesmo? Vou. Aí eu levantei, fui no quarto, peguei uma mochilinha pequena, botei uma roupinha, arrumei a mochilinha, botei nas costas, aí disse: Pode ir embora. Aí peguei e abri a porta. Ela se desabou no choro. Depois eu carreguei, expliquei o porquê tinha feito aquilo. Disse que eu não conseguiria viver sem ela, mas que era importante ela parar de fazer aquilo, porque aquilo feria as pessoas que ela amava. Eu acho imprescindível lembrar que os nossos filhos são espíritos e dialogar com eles neste nível, desde cedo, quando as coisas começarem a se apresentar. O natural que a gente faz, o normal que a gente faz é criança, isso aí é só brincadeira. Esse aí Às vezes, tem 11 anos, segundo ela. Ela botou aí ah, agora que tem 11 anos. tem 11 anos. Você vai precisar ir para terapia, Uhum. tentar negociar com ele, dialogar com ele. Vai ser difícil pra caramba. Porque, veja, ele já está numa fase que ele vai romper com vocês. Ele vai questionar. Ele vai, inclusive, invalidar os seus argumentos. E a gente precisa saber de onde vem isso. E talvez sozinha você não saiba. Eu recomendo, nesse caso, você procurar um auxílio psicológico. E aí o psicólogo vai dizer para onde encaminhar e como você pode lidar com essa questão. Até agora, você já respondeu todas as perguntas, não chegou mais nenhuma. Temos aí uns 10 minutos, 15, se você tem algo a dizer mais, fazer suas considerações finais, para que a gente possa Eu, fazer o encerramento. eu quero dizer, Luiz, a partir dessa questão sobre a ausência da mãe, né? Esse já é um estudo em psicologia bem antigo. Ele data do início da década de 80. E uma teoria importante
na realidade, duas teorias em psicologia importantes na história da psicologia. Elas trazem a questão de que pouco importa o sexo. O bebê, a criança, ela quer ser cuidada, ser amada, ser nutrida afetivamente. Isso só corrobora com o aspecto de adoção por casais homoafetivos. A criança ele não se interessa se não vai ter pai ou é duas mães, se não vai ter mãe e são dois homens. A criança ele vai dividir dentro da nuvem dele. Ó, esse daqui representa a autoridade, esse daqui representa o carinho. Tanto é que isso é comum ele procurar, de preferência, um dos dois quando está chorando. Procurar prioritariamente. Porque essa questão referente à sexualidade, à escolha dos pais, que tem que ser um homem e uma mulher, isso não é verdade. Já existem dados científicos que comprovam isso. Então, a ausência da mãe, ela vai ser substituída. Mais dificilmente nas fases posteriores, mas nas fases iniciais da vida vai ser substituída rapidamente. Sinto dizer isso a todas as mães, mas é isso que acontece. Isso eu não quero dizer que vocês não sejam importantes. Vocês são, sim. Ô, Léo, a pessoa, a Irandete, que falou do menino que fazia aquela chantagem, ela informou aqui que o garoto frequenta a evangelização da Mansão do Caminho desde bebê. Então, me leva a pensar que mais um motivo para que ela procure ajuda, né? Isso, isso. Porque, veja, nesses dilemas mais profundos, a gente também precisa se preparar. Porque isso vai trazer angústia para a gente, isso traz um certo sofrimento para a gente. E a gente precisa se amparar para poder lidar com esse tipo de conflito. E é sobre isso que eu estou falando. Ok. Ari Osvaldo botou uma mensagem dizendo que, a propósito, né, foi falado que a FEB fará um curso, né, sobre família. Seria importante que os centros abram esse espaço? Pergunta, né? Digo isso porque, além da problemática dessa encarnação, existe agravantes de outras, com certeza. Sim, com certeza. Eu acho importante não só abrir cursos sobre os dilemas e dos conflitos nas fases diferentes da família, porque isso leva a término de muitos casamentos, mas também utilizar das palestras doutrinárias sobre isso. Isso a ciência já sabe. No casamento existe um estressor muito grande na composição dos filhos, na primeira gestação, outro estressor tão grande, e em fases específicas do casamento, da convivência de duas pessoas. Isso é já sabido. Se a gente souber dessas coisas antecipadamente, a gente vai poder manejar melhor isso e passar por isso de uma forma mais tranquila, com menos gastos de energia. Isso não significa que não se separe, não é isso. Mas isso cria menos rusgas nessa relação e na história dessas pessoas. Pois é, alguém pergunta se nessa relação pai-filho, né, é mais importante a psicoterapia para os pais ou para os filhos? Depende. O que é comum, principalmente com adolescentes, é levar o filho e dizer bem assim, a culpa é dele. E no processo, você descobrir, eita, foi eu. Né? Mas eu volto a dizer aqui, depende do grau de angústia. Se você está com angústia com relação ao comportamento com o seu filho, vá também. Né? E quando você levar seu filho para o psicólogo, você pode perguntar a ele
se ele acha importante que você vá também. E com certeza não vai ser o mesmo psicólogo, porque o código de ética impossibilita os psicólogos que tratem pais e filhos ao mesmo tempo. Vai ser encaminhado para outro. Mas eu acho importante em alguns casos, sim. Ok, amigo. Léo, podemos encerrar. Você pode fazer a sua consideração final. Em seguida, você faz a prece. Então, nós encerramos por hoje. Agradecendo aí a todas as pessoas que estão até agora. Eu tenho quantos minutos, Luiz? Me conte aí. Você tem 9 minutos. Pronto. Bom, a minha consideração final é que o Espiritismo ele antecipa muitas questões da ciência, notadamente da ciência referente às famílias, quando o Evangelho segundo o Espiritismo, publicado por Kardec, na segunda metade do século XIX, ou seja, já são mais de 150 anos, diz que os laços de família não estabelecem os liames entre os espíritos. A ciência se debateu horrores, foi necessário muitos teóricos, muitos estudos para chegar exatamente neste ponto. E a prática do evangelho, da caridade, o trabalho no centro espírita, nutre a gente de um repertório inimaginável frente a esses dilemas do convívio com a família que se apresentam ao longo da vida. Notadamente, o exercício da prática mediúnica com Jesus no centro espírita. Isso é imprescindível para uma vida com mais propósito, com mais equilíbrio, mais harmonia. Isso é importantíssimo. Nós que estamos na doutrina espírita temos um grande tesouro ao nosso alcance que a gente pode usar a favor de todos, inclusive da família. Eu quero agradecer a presença de todos, dizer que as dúvidas que não foram respondidas, você podem mandar para Luiz, ele responde depois, mas brincadeiras à parte, a gente vai dialogar outras vezes. Tem meu Instagram, vocês podem me mandar direct, apesar que eu acho que não há curso EAD sobre o Espiritismo, apesar de hoje a gente estar fazendo os cursos à distância, mas é bom a troca afetiva. Então, se inscreva num grupo de estudo, o CAFRA tem grupos de estudo, isso pode ajudar você a compreender muitas coisas que são faladas nas palestras. Muito obrigado a todos os trabalhadores do CAFRA, em especial, por manter o trabalho que ampara e auxilia muitas pessoas durante essa fase difícil que a gente está vivendo. Eu vou fazer a prece agora. Nossa, uma posição confortável e juntos, numa só voz, pedir a Jesus que acolha os nossos sofrimentos e que neste momento, principalmente, acolha a dor das famílias que tiveram entes que desencarnaram nesse período. Que os bons espíritos possam receber todos, que nós possamos aprender significativamente com tudo o que tem acontecido em prol de todos e para nos tornarmos pessoas melhores. Que o nosso esforço seja contínuo, que a nossa esperança seja cada vez mais alimentada pelo teu evangelho, pelos missionários que são enviados diariamente ao nosso encontro, ao encontro de todos. Abençoa todos os criminosos, malfeitores, traficantes, pedófilos e todos os nossos irmãos que ainda precisam de ti, Jesus. Seja conosco hoje e sempre, segundo a vontade de Deus, que assim seja. Ok, amigo. Nós, da Casa da Fraternidade, agradecemos imensamente a você, Léo.
e queremos, neste momento, dizer que em breve estaremos juntos outra vez, né? Juntos de Sim, novo, outra vez de novo. verdade. Na próxima segunda-feira, nós vamos continuar falando das leis morais. Estará conosco o nosso companheiro Elmo Costa. Convidamos a todos para estarem conosco na segunda-feira também. E queremos então informar que vamos encerrar por agora. Foram quase 2 horas, mas ainda tem coisa para se falar, né, Léo? A gente retorna outra vez para falar de novo de família, que é um tema realmente muito importante. Obrigado a Sim. todos. Até outra oportunidade. Tchau.